Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês se iniciando, um mês um pouco diferente, né? A gente vem de um final de semestre, então a ideia desse vídeo é justamente entender um pouco desse panorama, o que que aconteceu, né, nesse último semestre, quais foram os principais pontos que fizeram o movimento de mercado, para que a gente possa olhar para frente, né, com uma perspectiva um pouco melhor, entendendo o que que passou, o que que aconteceu de esperado e que foi novo também para que a gente possa entender como os mercados se movimentaram e possamos tomar melhores decisões daqui para frente, tá? Então, a ideia de chamar esse vídeo de justamente um raio-x, né, do semestre foi justamente nesse sentido, de a gente olhar um pouquinho para esse último ciclo e entendermos o que, que foi feito, quais foram os principais movimentos de mercado que tiveram ali um impacto na performance, né? Então, para isso, a gente vai comentar um pouquinho de Brasil, um pouquinho de Estados Unidos, só que com foco, de fato, nesses movimentos de mercado, né? Ativos de risco geram volatilidade e a volatilidade ela é causada basicamente por movimentos de investidores, né? De compra e venda. Acho que é o melhor ambiente que oferta e demanda funciona, né? A melhor maneira de mostrar como funciona a oferta e demanda. Então, entender um pouco de como esses índices se comportaram é de extrema importância, né? Quando a gente fala aqui de um panorama bem rápido sobre alguns indexadores, né? A gente viu o CDI nesse ano já acumulando aqui algo próximo de 6,41, né, por cento. Então, muito em linha com o que a gente que existia de perspectiva, com essa alta de juros que começou desde o fim do ano passado. Inflação, mas aqui não olhando o IPCA, né, o IMAB11, que é um indexador de inflação, né, eles olham ali basicamente os títulos de NTN-B. Então a gente percebe ali o índice de inflação, o IMAB, na casa de 8,80. Vamos lá para o de ações, né? Basicamente, a gente teve algo inesperado quando a gente iniciou o ano, depois de um ano muito ruim para o Ibovespa como um todo, né? Ele veio surpreendendo um pouquinho, né? A gente já hoje, num patamar aqui de final de junho, com o Ibovespa valorizando cerca de 15,44, depois de um ano ruim em 2024, né? Onde a gente teve ali uma queda de mais de 10%, a gente percebe já o índice voltando um pouquinho. E um setor que surpreendeu bastante foi o índice de small caps, né? Empresas que geralmente são mais sensíveis a um juro mais alto, elas cresceram mais do que o Ibovespa na média, né? Isso porque não faz muito sentido, porque são aquelas empresas que sofrem mais pensando em um juro mais alto, elas vão pensar duas vezes se vão tomar um crédito, se não vão. Isso talvez impacte ali em qualquer atitude relacionada a um investimento no seu próprio negócio. Mas quando a gente olha o principal impacto, né, que fez com que a bolsa performasse foi um pouco do fluxo estrangeiro, né, voltado ali justamente para setores mais diferentes, né, um desses setores menores. Utilities, por exemplo, a gente viu muitas ações de companhias menores performando, enquanto commodity ficou para trás, justamente por conta de um movimento que estava acontecendo no mundo, né, das tarifas e tudo mais. Quando a gente olha justamente fundos imobiliários, né, a gente viu um índice performando muito bem também, perto de 11,79, veio de uma recuperação do ano passado também muito fraco, enquanto que o câmbio, né, o real se valorizou frente ao dólar, né? Então o dólar ele teve uma queda ali próximo de 12%, também de um ano passado, onde o real perdeu muita força, né, perante tanto a outras moedas quanto ao próprio dólar. Então eu trouxe esse slide que ele é bem interessante, porque ele marca um pouco do desempenho da nossa bolsa, né? Os percentuais, o quanto que o índice alavancou, e cada evento, seja doméstico, seja global, que aconteceu em algum momento, né? A gente teve ali, logo no início de janeiro, a posse de Trump, um evento global que foi importante, né? Foi a DeepSeek, que ela basicamente lançou um modelo de IA que era competitivo com o OpenAI, e a Nvidia, por exemplo, foi um papel que sofreu muito por isso. E nesse momento começou um fluxo muito grande, né? Todo mundo falando, poxa, será
que só o americano que domina a tecnologia, e eles começaram a perceber que não fazia muito sentido. Existia um grande resgate na economia americana, foi quando a Bolsa Americana de fato começou a performar mal, e países emergentes, de certa forma, começaram a receber esse fluxo, né, justamente de uma liquidação que estava sendo feita. Então, teve ali o anúncio também das tarifas, né, de 25% sobre aço e alumínio. No cenário doméstico, a gente teve um relatório de CAGED bem acima das expectativas, né? Aqui, basicamente nesse cenário onde Trump começa a falar sobre uma tarifa recíproca e tudo mais, a gente vê já os investidores com mais cautela. Foi quando o índice começou a cair um pouquinho. Logo depois ele começou a adicionar, né, essas tarifas, 10% China, 25% México e Canadá. O Brasil foi pouco afetado nisso, então mercados emergentes, principalmente como o Brasil, receberam bem isso. O S&P ele entrou nessa correção, né, ali próximo a março. Então, à medida que existiam essas incertezas, a gente viu o índice americano caindo bastante. Depois a gente teve o Dia da Libertação, que foi ali um momento ruim para o mercado como um todo. Começamos com os outros eventos, né, que foi guerra comercial entre Estados Unidos e China, pausa por 90 dias nas tarifas, e isso fez com que o mercado se impulsionasse um pouco mais, né, esse arrefecimento dessas decisões, essa pausa, trouxe ali um pouco mais de alívio e a gente conseguiu ver esse fluxo financeiro vindo cada vez mais para países emergentes como um todo. Então, os Estados Unidos e China reduziram, né, temporariamente essas tarifas, e aqui a gente teve alguns eventos domésticos que fizeram a bolsa lateralizar bastante, né? Que foi o governo anunciar as mudanças do IOF, IPCA 15 abaixo das expectativas. Isso de certa forma é bom, né? É um cenário que traz com que a política monetária está funcionando de certa forma. Mas o grande ponto aqui no cenário doméstico era principalmente esse dado fiscal, né? Então, nos eventos globais, a gente viu também Trump afirmando que o acordo com a China está fechado, Israel atacando instalações nucleares, ciclo de contração monetária, né, que foi o último dado doméstico, basicamente os juros subindo a 15% ao ano, e até então a gente vê uma performance de bolsa bem positiva, né, longe do que era esperado. E quando a gente olha justamente isso um pouco mais aprofundado, essa alta ela foi 100% impulsionada por fluxo estrangeiro, né? Então essas ações brasileiras terminaram muito mal em 2024, a gente consegue ver no gráfico aqui. Todos os índices estão dolarizados para que fique de fácil comparação, né? Então quando a gente olha Ibovespa comparado à América Latina, a gente caiu mais no ano passado, o que nos deu espaço para também recuperarmos mais nesse ano, né? Quando a gente olha tanto em relação à moeda quanto performance de bolsa, a gente teve uma moeda andando bem, mas também uma bolsa que tá surfando essa alta, justamente por conta desse recebimento do fluxo estrangeiro, do investidor gringo, buscando melhores múltiplos ali em relação a níveis de bolsa e tudo mais. Então, para isso, eu vou comentar um pouquinho também de alguns gráficos que eles podem nos ajudar a entender essa performance de bolsa, né? Então isso daqui é bem bacana. A XP ela tem um gráfico, basicamente ela nos comunica sobre o índice de sentimento, né? Então quanto mais no cenário, na ótica negativa, muito mais ruim o investidor, a população está vendo como que vai se comportar o futuro, né? E quanto acima, né, quanto mais acima, obviamente isso é o oposto, né? O investidor está vendo com bons olhos o futuro. A gente percebe que esse gráfico está plotado tanto o índice de sentimento junto com o Ibovespa. Então a gente percebe que lá no fim do ano passado, quando a gente tinha dólar a 6,20 aproximadamente, né, existia um sentimento muito ruim do que seria, né, do que viria pela frente, e a gente foi observando que isso foi melhorando, né, com algumas definições, principalmente globais, que trouxeram mais fluxo financeiro e fizeram com que o Ibovespa performasse. Então a gente acaba tendo um fator de correlação entre o índice de sentimento e o Ibovespa, né? Além disso, quando a gente olha para a curva DI, né, basicamente precificando corte de juros no Brasil, a gente percebeu que está muito diferente lá de dezembro, né, do ano passado, quando a gente tinha ali
praticamente uma necessidade, né, o mercado precificando uns juros lá em 2026 na casa de 16%, 15 e pouquinho, muito diferente de hoje, enquanto em 26 já é precificado algo em torno de 14 ponto alguma coisa, lá para casa dos 13. Então, isso trouxe, de certa forma, um pouco mais de possibilidade de uma bolsa deslanchando, né? E olhando um pouco mais de outros gráficos, quando a gente compara o Brasil frente a outros países da América Latina, a gente percebe que o desempenho da bolsa ele não foi dos melhores, né? A gente percebe ali outras bolsas performando mais, né? Colômbia foi a ganhadora aqui da América Latina. Tivemos também o Chile com uma performance melhor, o México muito em linha, mas um pouquinho à frente no final do semestre, enquanto a Argentina ficou um pouco abaixo, mas também devido a um ano passado que foi muito bom, né? Tinha pouco espaço para surfar essa alta. Mas basicamente a gente enxerga, né, naquele gráfico lá de cima que quando dolarizada a gente percebe que a nossa bolsa foi melhor. O que que isso quer dizer? Que nossa moeda se valorizou mais perante aos pares, né? Então, quando olhamos o fluxo financeiro do estrangeiro, né, vindo à bolsa, a gente consegue perceber bastante que a partir daqueles eventos que aconteceram nos Estados Unidos, existiu um fluxo bem acentuado, né? O fluxo já estava positivo durante todo o ano, né, para mercados emergentes, mas depois de abril e tudo mais, isso começou a vir com mais força, que trouxe um reflexo positivo para a nossa bolsa. E isso daqui é bem bacana, quando a gente olha isso por setor, né? Qual foi o setor que de fato performou melhor? Então, as instituições financeiras, né, o setor financeiro como um todo, ele veio com uma performance bem bacana. Isso totalmente condizente, né, com alguns cenários domésticos, né, alguns movimentos domésticos do próprio governo, como expandir o crédito, a situação do FGTS, onde ele pode ser utilizado como garantia para uma tomada de crédito. Isso obviamente traz lucro aos bancos, né, porque os bancos têm ali um fator de inadimplência super pequeno. Então foi um ponto que fez com que o setor como um todo performasse. Além disso, juros mais altos também, esses financiamentos ficam mais caros e por aí vai. E a gente percebe que na contrapartida, né, commodities foi o que mais sofreu, mas muito em linha com o que a gente viu durante todo esse semestre, né? Um governo Trump mais volátil, né, com decisões políticas que afetavam bastante a economia como um todo, e commodities sofre com isso, então o petróleo balançava bastante em cada decisão, as próprias tensões geopolíticas fazem o movimento do petróleo é, ser muito volátil, então esse ano a gente percebeu que commodity não andou muito. E quando a gente para pensar, né, grande parte da nossa bolsa está ligada à característica, né, a essa classe, a commodities. Vale, Petrobras. Então, mesmo com o setor de commodities não andando tanto, as financeiras puxaram bastante o índice para cima. Né? E quando olhamos basicamente a essa exposição, né, por conta das tensões, de todas as decisões globais, a gente percebe que esse fluxo também trouxe uma boa valorização para o real frente aos outros pares da América Latina. A gente comentou isso um pouquinho ali atrás, né, que a gente pode perceber isso. O real foi a moeda que melhor se valorizou quando comparado aos pares da América Latina. De Estados Unidos, né? Poxa, o que que aconteceu? Como que a gente viu a performance de bolsa lá? O que que a gente viu em taxa de juros americana? Como que foi que aconteceu? E principalmente esse semestre, né? Quais foram as principais decisões? E falando sobre juros, né? Começando com esse ponto, a gente percebe que a medida de inflação preferida do Federal Reserve, né? Que é o núcleo do PCI, basicamente subiu 2,7 em maio, né, frente a um 2,6 de abril e bem acima da meta ainda, que é de 2%. Basicamente, qual é a principal diferença entre o Banco Central americano com o brasileiro, né? Lá, além de ter o controle da política monetária pautada ao controle da inflação, eles também têm que olhar bastante sobre o crescimento, né? Diferente do Brasil, que aqui o Banco Central, né, ele tem que
o governo, né, CMN, define a meta da inflação, o Banco Central tem que persegui-la via política monetária. Lá não, lá eles têm a preocupação de atingir um crescimento mínimo. Então eles têm que fazer um balanço muito maior de como que vai ser a política monetária, né, dentro do país. E o mercado lá já está precificando 3 cortes, pelo menos esse ano, né? Então, o que a gente enxerga que basicamente vão existir esses 2 cortes, né? Enquanto no Brasil isso não deve acontecer, a gente aumenta ainda mais essa diferença de juros, que pode trazer mais fluxo financeiro americano para cá, valorizando a nossa moeda, é um fator. Mas é um cenário que a gente tem que observar, né? Porque de fato isso pode ser revisado a qualquer momento. E olhando um pouco das performances de bolsa, né? E aqui a nível global, mas focando muito mais em Estados Unidos. Quando a gente olha o S&P, né? Ele vem de uma alta de 5,5 no ano, mas o que surpreende de certa forma foi a velocidade de recuperação, né? Porque ele chegou a cair 14% já em 2025. Então, a partir do segundo trimestre, já começou uma alta muito rápida, né? Essa recuperação ela veio bem no momento que ninguém esperava, de certa forma, né? Todo mundo já falava de certa recessão e não foi muito o que a gente observou nesse primeiro semestre, né? Principalmente nesse segundo tri. E olhando sobre performances de bolsa, né? Basicamente, quando a gente olha o mundo inteiro, está na média ali dos 10%, né? Grande parte do mundo surfando uma onda positiva. E trazendo um pouco mais essa abordagem sobre a performance da Bolsa Americana, eu acho legal trazer esse gráfico que ele mostra basicamente uma média anualizada de todo o retorno do S&P de 1928 até 2024, né? Isso está aproximadamente ali em 10% ao ano, o que é muito bom, né, para uma performance dolarizada. É, Pensando em investimento de longo prazo e se mantendo em uma posição, é um patamar de rentabilidade muito positivo, né? E em todos os períodos, né, em todos esses anos, a gente percebe que 73% do tempo o índice ele fica positivo. A gente percebe que acho que funciona como uma curva normal de estatística mesmo, né? A gente percebe que a média fica em 10%, então faz sentido que a maioria dos anos em que fique positivo esse índice, ele esteja na casa dos 10 a 20% de performance, né? É o que a gente vê aqui como resultado. Então, basicamente, a gente tem aqui de 0 a 10 foram esses anos, de 20 a 30% de performance foram esses anos, 2024 e 23 se encontram aqui, e por aí vai. Então, a gente percebe que, historicamente, a Bolsa Americana ela vem de uma boa performance. E falando um pouquinho sobre justamente esse movimento de recuperação que aconteceu, né? A gente viu lá em abril a bolsa atingindo o menor patamar do ano até o momento, né? Que foi uma queda de 15%. Então essa recuperação ela veio extremamente rápida, né? Acho que de certa forma um tanto quanto inesperada e movimentou bastante o mercado. Acho que muitos não esperavam por isso e a gente está tentando entender de certa forma como que será o fechamento desse ano. Acho que tudo muito pautado a uma cautela devido ao cenário político estar estressado, né? Além do cenário político com guerra comercial, política tarifária, tem também as tensões geopolíticas, né? Que não devem deixar de ser observadas. Então, acho que resumindo um pouquinho, né? Acho que um dos pontos mais legais, puxa, como que eu devo me posicionar em momentos como esse? Então, bolsa, por exemplo, né? Aqui eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho, porque a explicação está bem bacana. Então, contrariando um pouco o comportamento do que muitos esperavam, né? Em um cenário de Selic mais alta, como foi o que a gente viveu, a nossa bolsa entregou uma performance muito boa no primeiro tri, a gente viu uma performance muito boa no semestre inteiro. Então a gente sabe que os múltiplos eles basicamente corrigiram, né, um pouco dos descontos que existiam, mas a gente consegue perceber que existiu até o momento um fluxo financeiro muito grande para o Brasil. A gente também tem um cenário bem importante daqui para frente, né, para entender se isso vai continuar fazendo sentido, se o cenário doméstico ele vai conseguir
resolver essas divergências, né, entre executivo, entre governo, entre Congresso e também o cabo de guerra entre política contracionista por parte do Banco Central e política expansionista por parte do governo, né? Então é um ponto a ser avaliado, né? Bolsa performou muito bem. Acho que dentro de uma alocação estratégica de longo prazo faz sentido estar posicionado, porque os múltiplos ainda são muito menores, né, do que quando comparado à exposição global. Mas ainda assim é um cenário a ser observado, né? Exposição internacional, com certeza faz sentido, né? Principalmente devido a essa valorização da nossa moeda nesse momento, só que com uma cautela maior, né? Focando principalmente ali em renda fixa, que mesmo com as perspectivas de corte de juros, a gente está falando de juros num dos patamares mais altos frente ali a desde 2008, né, aproximadamente. Então ainda são momentos para pensar em ter ali uma maior liquidez, ter um caixa maior com uma exposição numa moeda forte. Isso é um ponto importante. E quando a gente fala basicamente do Brasil, né, eu acho que os queridos são os ativos de renda fixa, né? Pós-fixado ainda faz muito sentido se manter. A gente está falando de juro real acima de 9, 10%, né, com esse patamar de juros que chegamos. O próprio Banco Central, na última ata, né, o Galípolo disse que a ideia é realizar a manutenção dessa taxa por um período bem prolongado. Então, o mercado precifica que a Selic fique no patamar de 15%, pelo menos até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, a gente consegue ter absorver, né, boa parte desse retorno em ativos que geram liquidez e tudo mais. Só que pensando num planejamento de longo prazo, são os melhores momentos também que abrem janelas para que a gente aloque pensando numa aposentadoria, no investimento lá a médio prazo para realizar algum sonho, objetivo. Então, ativos atrelados à inflação, né, eles conseguem, em alguns momentos, garantir ali para o cliente que ele vai ter, de certa forma, um retorno bem acima do IPCA, dependendo dessa estrutura de alocação, às vezes líquidos de imposto de renda. Então, faz bastante sentido estruturar de uma maneira mais inteligente, né, entendendo um pouco da necessidade, do objetivo e por aí vai. Bom, pessoal, a ideia era passar um pouco desse panorama hoje. Espero que tenham gostado. Obviamente, cada dúvida que tiverem, pontos que queiram conversar, fiquem à vontade para entrar em contato, viu? Um abraço.